Ok. Aí parece que a gente está fora do Brasil, mas tudo bem. É, olha só, Rubem, eu vou começar aqui, Uhum. né? E, e já passo a palavra para o Rubem. Iniciando assim, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, dos nossos colegas, né? Que na realidade a gente está fazendo assim uma apresentação do memorial, né? Não é defesa, porque na realidade ele já foi avaliado. O memorial e toda a documentação pertinente à progressão para titular classe E, né, da carreira docente, né, ele tem um barema, né, uma quantificação mínima que o professor deve atingir nos últimos 16 anos que são avaliados. Mas, normalmente, quando a gente faz essa apresentação pública, ela envolve um pouquinho mais do histórico da carreira, né, que depois os colegas vão ter condições assim de apreciar, né, e também fazer algumas considerações. Então, inicialmente, o professor Rubem vai fazer essa apresentação em torno de 40 a 50 minutos, é mais ou menos o tempo médio, né? Teve alguns aqui na universidade que ficaram 2 horas falando sem parar, que foi um dos que eu peguei e aí a gente fica um pouco constrangido de parar. Mas o Ruben é muito sintético, né? Então ele sintetizou, é extremamente organizado, né? Então eu acho que vai ser muito bem apreciado por vocês. Obrigado então, inicialmente. Eu não vou citar os nomes aqui, depois se vocês quiserem se apresentar também para ficar a questão da gravação, fiquem à vontade, tá bom? Professor Rubi, por favor, com a palavra. Eu ainda estou aqui resolvendo um probleminha, mas ele está quase resolvido. Enquanto isso, eu vou iniciar, pessoal, agradecendo. Só um pouquinho, Rubens, só um Aham, detalhezinho. tá. A Marilene está aí na sala? Ah, Ela é a secretária. ok. Deixa eu. Deixa eu. Tá. Eu vou checar aqui, Alex, só um minuto. Ah, Eu estou aqui. Marilene. Marilene, tá. Aham, ok? Tá ótimo, tá ótimo. Eu vou Aham, mutar aqui. isso. Então, pessoal, eu vou aqui dar início. Eu estou compartilhando a tela com vocês, e vou. Rapaz, o Zoom hoje resolveu me atrapalhar um pouco aqui. Aqui você vai fechar. Isso não... Ok. Então, como o Alex falou, eu agradeço, né, de pronto a presença, né, dos colegas, né, a presença do Alex, que vai coordenar esse processo como um todo, e aos colegas que vão fazer parte aqui da avaliação, né, o Júlio César, amigo de longa data, Nelson Fernandes, meu companheiro de turma, né, na geologia, professor Mauro, um amigo que a vida, né, trouxe aí para incorporar aqui, mais um amigo, né, que a vida trouxe para incorporar no meu dia a dia. Então, agradeço a presença de todos vocês, agradeço a presença de todos que vieram aqui também prestigiar esse momento. Então, como o Alex falou, eu vou tentar ser breve. Vocês vão ver que vai estar rodando aqui atrás um, um filmetezinho com algumas memórias. E eu, como eu sou um cara meio prolixo, eu estou meio cuidado, então, de escrever o que eu vou falar, que é para não passar muito do tempo. Eu espero que em 25 minutos eu consiga dar todos os meus recados aqui, tá bom? Agradeço mais uma vez, então, a presença aí de cada um de vocês. Bom, pessoal, e tudo começou por conta de mapas.
O fascínio que a representação geográfica exercia sobre mim levou-me a pensar em ser engenheiro cartográfico. Pensava eu, à época, que juntaria a minha vontade de fazer mapas com a ideia de ser um engenheiro, algo que seria tremendamente importante para uma família que conseguiria levar o seu primeiro representante à universidade. Corriam os anos finais da década de 1970. Eu, adolescente, viajava, né, viajava pelo mundo através de duas práticas que se faziam possíveis para um jovem de família humilde. Os mapas, os atlas, os mapas mudos e os selos que me acompanham até hoje. Mas a vida, ela pode trazer surpresas, e estas podem vir de onde a gente menos espera. A busca por estudar gratuitamente em bons colégios obrigava-me a ser um bom aluno, para que eu pudesse concorrer, ganhar e manter as bolsas de estudo que permitiam minha formação. E assim, acabei por caminhos muito tortuosos, chegando ao Colégio Naval, que mesmo não cursando, pude desfrutar de um acompanhamento pedagógico durante parte dos meus anos do então segundo grau, hoje chamado ensino médio. A Marinha, de forma involuntária, abriu-me novos horizontes por meio de conversas com uma psicóloga de prenome Nájile, permitindo-me ver de forma diferente o mundo. Portas se abriram e, com base em uma série de resultados de teste que lá fiz, sob sua supervisão, percebi que talvez não devesse ser engenheiro. Foi lá que descobri uma tal de geologia, curso que, na minha visão, me permitiria juntar dois dos meus principais interesses à época: fazer mapas e conhecer outras terras. A semente, então, estava plantada, mas acreditem, a decisão de me inscrever no vestibular para cursar geologia foi tomada no dia em que fiz a minha inscrição. Na verdade, foi tomada na fila da inscrição. Feitas as provas, acabei sendo um dos 40 selecionados para cursar geologia. Isso no final dos anos 70. O curso teve seus percalços. Confesso que em alguns momentos pensei até em desistir, mas a vontade de concluir as coisas que dou início fizeram-me seguir, e seguindo, fui aprendendo, aproveitando, conhecendo aquele mundo que ia muito além dos mapas e que me levava a descobrir os minerais e as rochas, por exemplo. Lá na universidade, lá na geologia, transformei-me. O encanto, advindo de lá estar, acabou sendo não só com a geologia, mas também com a própria universidade. Aprendi, entendi, observei e vivenciei o poder de transformação que tal instituição pode ter. Descobri, como monitor de geologia geral e de mineralogia, que ficar em laboratórios, discutir, passar conhecimento, discutir conceitos, ensinar, era algo que eu gostava muito de fazer. Mas somente no final do curso veio a possibilidade de entender o que era fazer uma pesquisa. Mais que entender, vi como a prática de boa pesquisa, ou da boa pesquisa, poderia ser determinante em tantos aspectos da vida de cada aluno por ela tocado. E eu certamente fui um desses alunos. De repente, além de ser geólogo, eu queria ficar na universidade. Queria fazer parte daquele universo. Eu queria ser como Joel, Pires, Penha, Franklin, Antonieta, Rodolfo, Josué, Cassedane, Margueron, Castro, Juca, professores que me estenderam a mão, que me deram oportunidades, que confiaram e dividiram comigo conhecimento, experiências de vida e muitas histórias. Não havia como não querer ser como aquelas pessoas. Para isso, eu precisava por lá permanecer. Todavia, precisava também me sustentar. Resolvi apostar que a oportunidade ia aparecer. Formado, em agosto de 1985,
Concorri a uma bolsa de aperfeiçoamento em projeto de geologia econômica, orientado pelo professor Dr. Fernando Roberto Mendes Pires. Logramos êxito em obter a bolsa e isso me deu uma sobrevida na tentativa de ficar na universidade. Destino traçado, a oportunidade se fez presente. Concurso de provas e títulos para professor auxiliar 1, 20 horas, no Departamento de Geociências da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Fiz minha inscrição. Outros 26 geólogos e geólogas fizeram o mesmo. Pensei, bom, a chance é pequena, mas a experiência vai ser boa. Vou estudar. No dia da primeira prova, apareceram 11 dos 27 inscritos. Dos 11, 6 foram eliminados na prova escrita. Eu fui um dos 5 não eliminados. Minhas chances aumentaram. Pois bem, acabei sendo o primeiro colocado. Estávamos em maio de 1986. Acabara de entrar para o corpo docente de uma universidade pública, menos de um ano depois de concluir o curso de geologia. Comecei a trabalhar de favor em junho de 1986. Acabara de junho de 1986 e assinei meu contrato em setembro de 1986. Portanto, entrei no nível mais baixo da carreira e hoje aqui estou apresentando-me na tentativa de chegar ao seu topo. Infelizmente, muitos dos quais eu gostaria que aqui estivessem comigo nesse momento, para que eu os pudesse agradecer. Não mais aqui estão. No entanto, registro minha reverência a pelo menos alguns dos muitos que precisariam ser listados. Fiquem aqui registrados os meus eternos agradecimentos e minha eterna gratidão aos professores Dr. Joel Gomes Valença, Dr. Hélio Monteiro Penha, Dr. Franklin Antunes, Dr. Jorge Xavier da Silva, Dr. Mário Figueiredo. Vocês me forjaram, torceram, ensinaram e me acolheram. E a dois que posso agradecer pessoalmente por ainda estarem aqui entre nós. Professor Dr. Fernando Roberto Mendes Pires e professor Dr. Braz Sanches. Mas seria injusto esquecer a importância dos amigos, companheiros de jornadas e de ideais. Então, fica aqui também o registro de meu amor pelas professores doutora Beatriz Duarte, professor doutor Cláudio Amaral, professor mestre em ciência Nelson Merim Coutinho. Vocês são parte de mim. E vocês nunca, nunca mesmo me decepcionaram. A cada um de vocês, deixo aqui o registro de minha eterna gratidão. Mas voltando à minha chegada à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, um mundo diferente se apresentou. As condições de trabalho no DGEL eram muito ruins, quase inimagináveis de tão precárias, e em nada se pareciam com a vivência que havia tido na UFRJ. Não esqueço que no meu primeiro dia como professor, apresentei-me na secretaria e pedi indicação de uma sala onde pudesse estudar e acabar de preparar minha aula, já que cheguei pela manhã e a aula seria à tarde. O funcionário ficou absolutamente espantado. Simploriamente, disse que não havia tal local e que ninguém ficava no departamento. Os professores chegavam na hora, davam aula e iam embora. Fiquei assustado. Assim, transformei o Fusca de minha tia, que usava para cobrir a longa distância de minha casa ao local de trabalho, na minha sala de estudos. Acreditem, aos poucos, fui descobrindo outras mazelas, outras sutilezas e outros procedimentos. Pesquisa? O que era isso? Trabalhos de campo? Para quê? Aulas nos horários e com conteúdo programado? Do que você está falando? Como disse, vejo, ainda hoje, a universidade como elemento de transformação. Dentre tantas mazelas, lá havia o que de melhor o ambiente universitário tem: os alunos. E eles se mostravam curiosos, eles se mostravam com um novo e diferente professor.
Alunos que entenderam que algo mudaria, que algo se mostraria diferente e que existiam reais possibilidades de que as práticas ruins fossem modificadas. Há algum microfone aberto. Eu pediria para que todos mantivessem o microfone fechado, por favor. Alunos, à época, que tinham quase a minha idade e que falavam a mesma língua que eu e que estavam ávidos por mudanças. Alunos que se interessaram, que buscaram fazer diferente, que se adaptaram, que compraram a ideia de que deveríamos fazer mais. Enfim, bons alunos, boas pessoas. Alunos, essa sempre foi e ainda é a minha verdadeira paixão. São eles, hoje compreendo, que me fazem ainda estar aqui na universidade. É a possibilidade da troca, do aprendizado conjunto, das motivações, de pensar. É. Pessoal, vamos manter o microfone fechado, por favor, né? Continuando, é a possibilidade da troca, do aprendizado conjunto, das motivações, de pensar, de compartilhar, de contar histórias que ainda me fazem percorrer os 150 quilômetros do caminho de ida e volta de minha casa até a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Na verdade, sempre foram eles, os alunos. Muito lentamente, as práticas foram mudando, as pessoas foram mudando, as condições precaríssimas passaram a ser apenas precárias. Mais tarde, minimamente aceitáveis, como são ainda hoje. Não mais que isso. Ao longo desses mais de 37 anos de Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, dediquei-me ao curso de geologia muito mais do que à instituição. Construí salas, invadi prédio, fiz mudança de laboratórios em meu carro, desmontei e limpei microscópios petrográficos, dentre muitas outras coisas. Isso porque, em muitos momentos, quase sempre até meados dos anos 2010, nunca havia um real interesse, fora aqueles muito pontuais, da UFRJ pelo curso de geologia. Ao contrário, vi muitas vezes a instituição, em seus vários níveis, trabalhar para que o curso não acontecesse, não se firmasse. Logo, fazer o curso funcionar sempre foi a minha primeira e mais real necessidade. Ao longo desses pouco mais de 37 anos, entrei em sala de aula para ensinar quase tudo sobre geologia. Foram poucas as disciplinas que não ministrei. Organizei, criei laboratórios, montei estruturas para trabalhos de campo, montei coleções de rochas, coleções de minerais, dentre tantas outras coisas. O que não dominava, procurei aprender o mínimo suficiente para que os alunos tomassem conhecimento da melhor informação possível. Na pesquisa, tive bons momentos, incluindo ter um projeto de pesquisa aprovado no CNPq já em 1988, ainda como professor auxiliar, o que causou espanto a todos. E a isso eu sou muito grato ao saudoso professor Xavier, Jorge Xavier, que sei defendeu arduamente a aprovação do mesmo. Depois vieram outros, ainda no CNPq, depois na FAPERJ, depois os projetos conveniados com Petrobras, PUC, UERJ, GeoRio e dentre tantos outros. Vieram as bolsas de iniciação científica, as monitorias, as brigas por montagem de novos laboratórios de mineralogia e petrografia, a briga pela compra de novos microscópios. Nessa etapa, já de renovação, contei com parceiros e parceiras que sonhavam o mesmo sonho, que olhavam, projetavam e se empenhavam por um DG melhor. Cito aqui professora doutora Soraya Almeida, professor doutor Alex Numer, professora mestre ciência Maria Geralda, como bons exemplos dessa fase. Infelizmente, o tempo passou e a pesquisa, do meu ponto de vista, se mercantilizou. Virou negócio, virou um amontoado de números, um amontoado de índices. Deixamos de ser quem somos para ser o número que representamos. Isso, de início, deixou-me absolutamente aflito. Eu não tinha, e ainda não tenho, estrutura para competir minimamente nesse novo tempo. O que fazer?
Depois de algumas fortes decepções institucionais e pessoais, resolvi fazer diferente. A academia me permitiu isso e vejo nisso toda a sua grandeza. Mudei o eixo de meus interesses que haviam começado na geologia econômica, migraram para a geoquímica e que me levaram à petrologia. Essa etapa inicial foi fundamental em minha formação e se estendeu de 1986 até 2010, aproximadamente. Ao longo desse tempo, obtive meus títulos de mestre e doutor em ciências, ambos sem falsa modéstia, com trabalhos diferentes dos que eram feitos à época. Nos últimos 15 anos, os últimos 15 anos me levaram para outros caminhos. Introduzi o conceito de geologia urbana por aqui, o que me levou a trabalhar em grupos de pesquisa e em projetos de excelência, com cientistas qualificados do Departamento de Mecânica de Rochas da PUC-Rio, por exemplo. Anos profícuos que me levaram a aplicar conceitos de geologia urbana como parte do processo na busca de soluções geotecnológicas e geomecânicas. Junto a isso, vendo o novo e brilhante caminho que minha querida amiga, professora Soraya Almeida, tomava, derivo agora para as áreas de geodiversidade, geoturismo e de patrimônio geológico construído, além de investir mais fortemente na extensão universitária. Hoje caminho por essas trilhas. Até quando? Sinceramente, eu não sei. Um pouco mais é certo. Entretanto, sinto que não muito mais. A vida se mostra bem mais curta a partir de agora. E há outras trilhas, outros caminhos que eu gostaria de caminhar. Mas tudo virá ao seu tempo, isso é certo. Olhando para trás, acho que cumpri e cumpro ainda hoje o meu papel como professor, pesquisador e orientador. Ao longo de todo esse tempo, minhas preocupações sempre foram ser correto, ético e justo. Penso que consegui. Olhando para os novos tempos que se impõem, eu me sinto como um dinossauro, um geólogo das antigas. Mas sabem de uma coisa, pessoal? Eu sinto-me ótimo nesse papel. Sinto, de contraponto a uma geologia cada vez mais especializada, onde muitos acham que sabem quase tudo de quase coisa nenhuma. Eu, que sempre tentei ser um generalista, e assim pretendo me manter, vejo com alguma desconfiança essa nova geologia. A essência da geologia, do meu ponto de vista, está se perdendo. Contudo, isso pode ser só coisa de um dinossauro que não quer ver, que não quer enxergar o meteoro que está vindo em sua direção. Creio, entretanto, que a minha postura vem sendo entendida por aqueles que importam, os alunos. O resultado final disso é o carinho que sempre senti vindo da parte deles, muitos que se transformaram em verdadeiros e fraternos amigos. Amigos de verdade mesmo. Eu não poderia querer mais, pessoal. Ter a possibilidade de participar da formação, das vivências de tantos, nessas quase 4 décadas, aprender com eles o tanto que aprendi, observar as reais transformações na maior parte deles, isso é algo que absolutamente não tem qualquer preço. Certamente, esse é o elemento motivador e compensador que me trouxe até aqui. A porta da minha sala na UFRJ não tem tranca, apenas a fechadura que uso quando vou embora para casa. Talvez por isso, minha sala tenha sempre movimento, tenha sempre conversa, tenha sempre histórias. Eu me pergunto, o que eu poderia querer mais? Finalizo deixando um agradecimento a todos mesmo, sem ironia, até para aqueles que tentaram puxar o meu tapete em algum momento e dificultaram a minha caminhada. Não importa. Eles, inconscientemente, me incentivaram a seguir. E aqui estou. E o melhor ensinamento que aqui deixo é que estou feliz com a minha carreira, tenho muito orgulho do que fiz e do que faço. Fora isso, honestamente, todo o resto tem pouca importância. Eu queria, então, agradecer a todos que eu vejo que estão aqui presentes e fico super contente porque vejo, né, nessa lista de pessoas que estão aqui acompanhando a gente nesse momento, tantos desses alunos aos quais eu
me referi, né? Então, isso é tremendamente importante para mim. Eu agradeço a cada um de vocês que puderam estar aqui. Eu agradeço muito aos meus colegas Alex, Númer, Soraya Almeida, Angélica, Sherman, que têm sido companheiros valiosos e valorosos ao longo dessas nossas jornadas pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Cada uma dessas imagens com várias turmas de vários tempos, de vários orientandos que estão passando aí nessa pequena memória, né, que esse filme traz. Todos os demais que não estão aparecendo, sintam-se representados, né? Sintam-se abraçados, sintam-se queridos, porque é assim que eu os tenho. Cada um de vocês certamente contribuiu e contribui ainda nos dias de hoje, né, para que eu seja uma pessoa melhor e, dentro do possível, também um professor melhor. Então, eu só posso deixar, nesse momento aqui, esse meu eterno agradecimento a cada um de vocês, agradecer a presença, então, dos colegas, professores, Dr. Nelson Fernandes, professor Dr. Mauro Geraldes, professor Dr. Júlio César Mendes, por terem tido a gentileza de aceitar estarem aqui comigo nesse momento. Eu entendo que vocês representam muito bem também tudo isso que eu acabei de falar, porque vejo em vocês a mesma dinâmica, vejo em vocês as mesmas origens e os mesmos desejos que eu tenho pela universidade e pela geologia. Então, eu sou muito grato ao fato de que, nesse momento, eu possa estar aqui dividindo com vocês cada um desses momentos. E eu, obviamente, agradeço também, né? Vocês viram aí, há pessoas que são muito importantes na minha formação. Fica aqui a minha eterna gratidão ao professor Joel Gomes Valença, mais que um amigo, e um agradecimento a essas pessoas que estão aparecendo agora no filme, meus amigos de caminhada, minha família, Pia, João. Na verdade, vocês são aquilo que mais importa. É isso, pessoal. Eu vou encerrar por aqui. Falei aí meus 25 minutos, como prometido. Está aí o Joel aparecendo, meu grande amigo, meu grande incentivador, meu grande exemplo. Está aí as minhas turmas mais recentes, né, de petrologia. Enfim, muito obrigado a cada um de vocês que tiraram aí esse tempinho para estar aqui comigo. Alex, é contigo. Obrigado, professor. Bom, como eu tinha comentado anteriormente, nós vamos passar então a uma segunda etapa, né? E aí eu vou pedir aos colegas que, por ordem, né, vamos pegar o mais antigo, quem sabe, começar pelo mais antigo, ou o Mauro ou o Nelson, um dos dois. Mauro, pode ser? Começa com o Mauro, depois o professor Nelson, o Nelson, e o Julinho depois. Pode ser nessa ordem? Pode ser? E Pode, depois, tudo bem. depois, se alguém quiser fazer algum comentário e pedir a palavra também, quebrar um pouco o protocolo, a gente pode abrir a palavra também. Então, professor Mauro, por favor, suas considerações. Ok, Alex, você está me ouvindo bem? Sim. Estamos Sim. ouvindo bem. Ok, muito bem. Para mim é uma honra poder participar dessa reunião banca com a progressão de professor titular do professor Rubem Porto.
Eu acredito que essa apresentação e o texto apresentado no memorial descritivo mostram uma trajetória que passa todas as necessidades dos critérios para um professor titular. Eu acredito que a experiência que o professor Rubem adquiriu nessa trajetória, ela é impressionante. Quando a gente analisa o memorial descritivo apresentado, né, o documento apresentado para essa defesa pública, nos salta aos olhos a importância que o professor Rubem Porto deu aos alunos. E eu acho que esse aspecto é um critério fundamental. Quando a gente olha uma lista de monografias de 76, eu falo, uau, vejam só o trabalho que o Rubem teve em formar pessoas. Quando a gente olha a lista de monitorias, a lista de iniciação científica, isso também fica ressaltado. Nesse sentido, o histórico, né, do professor Rubem, ele se adequa mais do que perfeitamente ao grau de professor titular. E eu diria até um pouco mais. Quando nós vamos ler, buscar nas universidades a justificativa da existência do professor titular entre os quadros de professores, a gente consegue encontrar um aspecto muito interessante, que é a necessidade que a instituição tem de ter no seu quadro de docentes profissionais mais gabaritados, mais representativos dessa instituição. Um pouco mais do que isso. Os professores titulares são aqueles que levam a universidade que representam fora dos seus portões. Em outras palavras, os titulares são os principais docentes que têm visibilidade externa em relação às instituições que participam. Assim, a gente percebe que a existência do professor titular é importante para dar essa transformação, esse transporte da universidade fora dos seus muros. E, é claro, a gente vê que o Rubem atende a esse quesito muito bem. Todos os geólogos, todos os professores das universidades no Rio de Janeiro conhecem o Rubem. Ele é um botafoguense famoso, querido, e todos sabem da competência, né? Sabem, por exemplo, que a área de petrologia dentro da Rural é uma das mais fortes dentro das universidades do Rio de Janeiro. E como que isso se sucedeu? Os 30 e tantos anos de trabalho do Rubem ali dentro, construindo peça a peça, né, os laboratórios, as salas de aula, e essa história da Rural em termos de capacitação, né, na área de petrologia. Nesse sentido, eu me sinto honrado em participar dessa banca e ver que as atividades profissionais do Rubem hoje são coroadas com um título que lhe é devido muito corretamente. Ok? Agradeço, então, a participação, ao convite e devolvo a palavra ao professor Alex Daman. Obrigado, professor Mauro.
Então, passar a palavra agora ao professor Rubem. Quer fazer alguma consideração? Não, né? Não, só quero agradecer ao Mauro. O Mauro é um grande parceiro. A gente já É, fez coisas muito legais juntos e espero que a gente ainda consiga fazer mais coisas legais continue, juntos, com toda continue. certeza. Com certeza. Tá bom. Nelson, por favor. Senhor Nelson. Obrigado, Marco. Estão ouvindo? Tá, né? Estamos. Então, muito obrigado aí pelo convite aí ao Rubem e a Rural. Prazer estar aqui, é um prazer participar desse momento, né? A gente sabe a importância disso, né? Parabéns, Rubem, pela carreira construída, pela trajetória, né? Eu pude acompanhar desde a graduação, né? Desde o primeiro dia lá, né? É verdade, é E verdade. ia falar assim que eu adorei ver muitas dessas fotos aí antigas. E eu vi que a gente tem muitas coisas em comum, né? Além do Botafogo, além de morar na ilha há um tempo, além de uma série de coisas, né? De nossos filhos estudarem no mesmo colégio por muito tempo, Exatamente, várias exatamente. coisas assim. Eu vi que uma coisa, você escolheu geologia no último dia da inscrição. Eu fiz a mesma coisa. A gente nunca tinha conversado sobre isso, Nunca. né? Eu até, É eu verdade, até o último momento eu estava na dúvida entre geologia e engenharia civil, né? é verdade. Ou seja, acho que já tinha esse viés da geotecnia, da geologia e engenharia, Sim. assim, um pouco em mim, assim, mas eu não imaginava que você tivesse sido isso, né? Outra coisa, lendo o teu memorial e te escutando aqui, mas principalmente lendo o memorial, eu lembrei de momentos assim, que não sei se você vai lembrar, da gente estudando para petrografia de rochas magmáticas, um grupo de 5, 7 pessoas, 8 pessoas, Isso. alunos, lá na minha casa, na Ilha do Na Governador, Ilha no Governador. subsolo da casa, né? E a minha mãe preparando Sim, uma macarronada lá para todo mundo. E a perfeito, gente Nelson. já com aquele viés de geólogo, assim, depois do almoço, a gente deu um break lá no estudo e fomos ver uma pedreira na freguesia, Exato, que lembra? tinha ali perto. Sim, sim, Até Nelson, eu batemos com o lembro. carro, até subir a Exatamente, calçada lá do Milênio, eu ia falar né? isso. Nós batemos o carro nesse dia. E agora, dava para você imaginar naquele momento a tua trajetória hoje, Rubem? Já Não, imaginava Nelson, isso? não, Ali não, ainda não. não, não, de jeito Não, né? algum, de jeito algum. Eu É. comecei, só ficou um pouco mais claro para mim realmente no último ano. É, principalmente quando eu comecei a me envolver É. numa pesquisa que eu chamei de minha, que era o Pedra Branca, né, que era o grande virgem, né, da geologia da Hum. cidade do Rio de Janeiro, né? Aí ali é que eu achei que tinha muita coisa para ser feita e que eu podia chamar aquilo de meu, na verdade, porque não tinha dono, né? Então, acho que foi um pouquinho mais adiante, um ano e meio depois. Sim. E acho que assim, uma outra coisa que me chamou muita atenção na tua apresentação hoje, assim, e eu acho que isso é muito legal, te parabenizo por isso, assim, é o reconhecimento que você tem pelas pessoas que entraram na tua vida, né, que te ajudaram. Claro que É, todo mundo sabe o papel do Joel Valença nisso, o papel do Hélio Penha, né? Mas você citou vários outros nomes aqui, claro, como Brás, como isso, Castro, o Pires, a gente também já sabia disso, né? Mas assim, pessoas que aparentemente não teriam tido grande influência na tua carreira, mas certamente em alguns momentos te deram sim, força, te investiram, e você isso, tocou no caso do Xavier. Quem conheceu o Xavier tinha muitos problemas, mas o Xavier tinha uma coisa muito legal, que quando ele acreditava em você, quando isso, ele achava que você exatamente, tinha um potencial, mesmo que fosse contrário a ele, perfeito. ele não se colocava na tua frente, ele te Não, apoiava, tá entendendo? E eu exatamente, acho que Nelson. você tocou num caso aí muito forte. Você Eu quiser falar acho, alguma coisa sobre isso? queria assim, Nelson, queria aproveitar teu gancho. É porque, às vezes, né, a gente, como você falou, falar de caras como Joel, como Pires, como Penha, é É, fácil sim, demais, porque mas, por exemplo, foi o Juca, cara, que me deu a chance de eu ser monitor de mineralogia, e mais do que isso, o Juca me entregou o laboratório de mineralogia para eu reformar do meu jeito, cara, eu como sim, monitor ainda. O Juca foi o cara que me deu força para eu montar aulas práticas para ele aplicar nos cursos de geologia geral. Então, esses caras, eles têm uma participação grande também naquilo que acabou me ajudando
né? Depois, mais à frente, no sentido da experiência, né? Da montagem de laboratório, da responsabilidade que é isso. O Cassedani, por exemplo, que era um cara, né, tão fechado nele mesmo, né? Eu, depois que bati na porta dele, porque também tem isso, né? Eu fui lá bater na porta, né? Ele chegou e falou assim, mas você quer fazer o que aqui? Eu falei, cara, eu quero ver os minerais. Aí ele olhou assim e falou, tá vendo aquele fundo lá, ó? Tem tudo aquilo para classificar. Eu falei, então, é isso que eu quero fazer. E aí, a partir daí, o cara deixava eu ir lá, montar, trabalhar. Então, esses caras acabam, né, tendo importância também, né? O Franklin é uma pessoa absolutamente determinante. O meu convívio com ele começou, na verdade, um pouco já graduado, mas eu não consigo, sinceramente, lembrar de uma pessoa tão interessada no sucesso da gente. E quando eu falo da gente, não é no meu, não. É no teu, é no do Cláudio, é de toda a turma que ele abraçava, né? Então, a gente não pode esquecer essas pessoas de forma alguma. Legal. E aí eu te faço uma pergunta assim, quer dizer, acho que todo mundo concorda que você fez uma trajetória de carreira, né, muito legal, mas se você tivesse que voltar atrás assim, alguma coisa você faria diferente? Alguma bifurcação você teria ido para a direita ao invés da esquerda? Né? O que que você fez? E não Não, é pelo lado político, estou falando assim, né? Mas é, sim. algum traçado diferente aí, Eu assim? acho, eu acho, Nelson, que a única coisa que, assim, não é que eu fizesse diferente, né? Porque isso são coisas que a gente vai tendo que decidir, né, em cima dos fatos, em cima do momento e tal. Eu acho que a única coisa que faltou, eu não sei se é exatamente isso, mas que eu poderia ter feito e que eu não fiz foi ter uma experiência longa no exterior, né? Eu acho que essa é a única coisa que se você, né, tentando ser honesto aí na resposta, Sim. eu acho que é a única coisa que me faltou e que eu talvez gostaria de ter tido, né? Eu estava me preparando agora, antes da pandemia, para uma possível ida para a Universidade de Salamanca para fazer um pós-doc nessa área de patrimônio geológico construído. As coisas estavam já avançando. Aí veio a pandemia e a pandemia, né, estragou tudo. E, e aí, quando voltou da pandemia, a gente volta diferente, né? Acho que todo mundo aqui tem que admitir que a pandemia é um marco muito poderoso e faz a gente ficar diferente. Aí eu já comecei a pensar que esse tempo já tinha passado. Então, assim, eu acho que a única coisa é uma experiência mais longa, fosse num doutorado, ou pelo menos num doutorado sanduíche, ou num pós-doutoramento, no exterior. Fora isso, sinceramente, não, Nelson. Mesmo as escolhas que eu fiz, né? eh, eu fui aprovado também para ser professor da UERJ, né? Teve uma discussão num certo momento depois da morte do Joel, que cresceu no sentido da minha transferência para a UFRJ e tal. Mas mesmo isso, eu acho que não são tão determinantes. Acho que faltou talvez essa experiência lá fora, assim, mais longa, né? Legal. A última coisa, Alex, aqui, assim, não vou, vou ficar segurando aqui todo mundo aqui. Assim, você tocou muito na tua fala agora do Franklin, né? Seja nítido pela tua carreira a aproximação que você teve com a geologia de engenharia, né? Principalmente com a geotecnia da PUC, etc. E tal, Cláudio, que o Cláudio Amaral teve Uhum, muita influência nisso, né? uhum, Mas aí eu fico te perguntando assim, o que que você acha que precisa, que cabe para melhorar essa aproximação no que você chamou de geologia urbana, ou seja, essa uhum, aproximação entre a geologia mais clássica uhum. e a engenharia civil pelo lado da É. geotecnia. Pela tua experiência, o Então, que você acha que precisa para aproximar isso, melhorar isso? eu acho que o geólogo precisa sair da sua linguagem formal e se fazer entender. Na verdade, eu não acho que essa dissonância, esse afastamento
eu acho que a gente tem talvez mais culpa, né, do que a própria engenharia. O fato é que a gente tem uma linguagem muito hermética, né, muito fechada, e na maior parte das vezes a gente fala para a gente mesmo, né? Então, eu acho que isso foi um ensinamento que eu tive logo no início lá na PUC, né? Quando o projeto era gigante, né? Você participou também, né, Nelson? Durante um tempo, você estava lá com a gente também. E eu me lembro assim, de um seminário, né? De um seminário que foi organizado lá em Penedo, para juntar o grupo todo e tal. E me deram lá Estava lá. né? Pois é, me deram lá uns 20 minutos para eu falar alguma coisa e eu fiquei pensando, pô, no meio desse povo todo da engenharia, estava eu, você e Cláudio, eram os únicos geólogos, o que é que eu vou fazer? Aí eu resolvi mostrar as lâminas, né? Eu mostrei a petrografia, eu mostrei como é que eram as rochas e como é que os grãos interagiam, o que que significava aquele arcabouço e como aquilo a gente poderia ver processos de alteração hidrotermal que não eram alterações referentes a processos intempéricos e tal, e tal, e tal. Então, a partir do momento que eu comecei a mostrar essas coisas e tentar falar numa linguagem um pouco mais acessível, né? Eu lembro que isso passou a ser tipo assim, aconteceram vários trabalhos lá, várias teses de mestrado e doutorado, que o pessoal chegava e dizia assim, não, não, faz a lâmina e leva lá para o Rubem, trabalha lá com ele, lá para ele fazer a separação disso do outro. Então, eu acho que isso, Nelson, eu acho que a gente precisa, como geólogo, né, que somos, a gente precisa entender a necessidade do outro, né? E às vezes a necessidade do outro é a gente mudar a nossa linguagem para uma linguagem que seja mais acessível. Ao longo desse tempo todo, esse trabalho que eu fiz com o pessoal da parte de geologia e engenharia, ele nunca, eu nunca deixei de fazer a geologia que eu sempre fiz. Campo, petrografia, interpretação textural e tal, e tal, e tal. Só que, na verdade, eu falava para eles, de um jeito que eu falo diferente daquilo que talvez eu fale numa sala de aula, numa aula de petrologia, né? Então, assim, o que eu lamento é que a gente meio que quebrou esse ciclo, né? As pessoas estão se aposentando, né, e tal, e eu não sei se isso perpetuou, né? Eu fico, assim, satisfeito porque alguns alunos, né, alguns alunos nossos aqui do curso de geologia, eu consegui levar para lá, a pós-graduação lá na PUC, o que era um desafio, um tremendo desafio para eles, principalmente por conta da questão matemática que eles tinham que passar e que não era, né, de todo fácil, né? Mas, assim, a minha expectativa é que esses caras que eu levei para lá, né, e que eu pude ajudar na orientação e tal, que esses caras mantenham essa linguagem e que isso possa, de certa forma, prosperar, né? Mas eu acho que é uma questão de linguagem. A gente tem que investir numa linguagem que seja compreensível pelos engenheiros, quando falar com o engenheiro, com os biólogos, quando falar com os biólogos, com geógrafos, quando falar com os geógrafos. Eu acho que a gente se esforça pouco nesse sentido. Então, se tem um ganho nisso, se o meu Uhum. esforço foi muito mais nesse sentido do que qualquer outra coisa. Legal, Rubem, obrigado. Então, vou ficar por aqui. Termino, de novo, te parabenizando pela carreira, pela trajetória, né, pelo profissional que você foi, não que você é, né, pelo reconhecimento, como o Mauro falou, pelo reconhecimento profissional que você tem dos seus colegas, né, pela sua capacidade, né, pelo seu lado profissional. E eu acho que esse reconhecimento dos pares relata muito bem, né, o que Obrigado, você é, Nelson. porque os pares sabem, né? Então, É, parabéns pela carreira, né? obrigado, Nelson. Obrigado, de E coração. ainda tem muita coisa pela frente aí, né? A curva, a gente já pode ter passado do ápice, estamos lá descendo, É, mas ainda, ainda tem muita ainda coisa pela frente aí. tem lenha para Tá bom? E queimar. obrigado mais uma vez pelo convite. Um prazer estar participando desse momento aqui. Eu vou me Alex, permitir, não, eu oi, vou me permitir, claro. Nelson, só mais uma lembrança nossa. Hum. Você lembrou lá do estudo da gente? A gente foi para Pedreira e fez aquela lambança lá.
Mas eu me lembro também que quando a gente estava estudando cristalografia, para aquela prova maldita da Cristina Widman, e nós É, saímos do fundão para ver Botafogo e São Paulo numa semifinal do Brasileiro. Pegamos lá teu carro é. e no dia seguinte fomos lá fazer a prova e fomos aprovados, diga-se de passagem. Então, tá vendo? Botafogo faz bem. Essa aí eu já não Não lembrava, lembrar? mas imagino o lado verídico dela. É, com toda É, certeza. Obrigado, é. Nelson. Obrigado Obrigado, por Alex. tudo, de Passando para coração. você, Alex, aí de volta aí. Obrigado, obrigado, Nelson. Então, agora eu vou passar a palavra para o Julinho. Júlio, por favor. Ok. Em primeiro lugar, agradeço ao Rubem. Obrigado, Júlio. Prazer estar aqui, Rubem. Agradeço à instituição, a Rural, por me considerar aí apto a avaliar a sua É isso, trajetória, Júlio. né? E é uma alegria, né? Uhum. Estarmos aqui reunidos. E acho que a alegria maior é a gente ter a sensação que a gente tem quando você passa esses momentos todos, né? É muito tocante a sua apresentação, assim, é profunda, né? Porque ela não esbarra nos números, nas questões que podem ser julgadas por Uhum. outras, outras avaliações, né? Então, eu acho bem legal assim ter esse lado pessoal, né? Esse lado Sim, sentimental até, né? isso, E Júlio. isso é bom demais, né? É. Afinal de contas, a gente é de carne e osso, né? Uhum. Então, bem legal. Parabéns aí por essa sua escolha, né? E Uhum. como você mostrar isso, achei bem legal, né? Eu tenho, assim, na verdade, poucas questões para levantar, né? Mas a gente sempre fica curioso, Claro. um ponto ou outro, né? Já foi falado, né? Então não preciso repetir a importância que você teve aí para formar tantos alunos, né? O Mauro pontuou muito bem, né? Você tem uma quantidade de monografias orientadas que realmente é um número que impacta, né? E isso aí é super relevante. Afinal, o nosso papel, né, Claro. é formar aluno, né? Formagem. Depois o resto, né? O resto vem aí de Uhum. acordo com o perfil de cada um, de Claro. escolha de cada um, né? Então, quando a gente forma aluno, né, nós estamos fomentando aí, né, profissionais aí que estão aí para levar a geologia adiante, né? Uhum. E vai levar adiante de maneiras mais diversas, né? Mas a gente sempre espera que seja um bom futuro, né? Que todos tenham Perfeito. assim, Claro. a geologia como um, um objetivo assim nobre, né? Então, como você teve, né? Como a sua trajetória mostra. Então, agora essa sua seu início, né? Quando você começa a falar da sua história profissional, né? Uhum. Que você chega na rural e vê aquela situação, né? Que eu entendo perfeitamente, é óbvio, né? Uhum. Afinal, eu saí da rural, né? Você veio de lá, Júlio, isso mesmo, você sabe bem. Então, eu saí de lá e a situação era É, pior do que quando você chegou, né? é, Então, eu assim, acho que você teve muita coragem, né? Você e os outros que estavam ali naquele momento, né? uhum, De segurar uhum, aquela situação que não era fácil, né? E o papel, assim, de uhum, levantar a instituição, né? Como você mesmo falou, né? De batalhar por espaço, batalhar por equipamentos, batalhar por tudo, né? uhum, Isso aí é muito relevante, né? Porque não é uma coisa trivial, né? Você chegar numa instituição que você pensa que vai ter uma estrutura, né? Que vai te facilitar e não era exatamente isso, não é, Rubem? uhum. Não, É, longe disso, é. bem longe disso. Então, esse seu pontapé inicial, né? É Aham, muito legal, né? De você ver que
com a progressão do tempo, vocês conseguiram um grupo, e aí um núcleo, né, Aham. duro aí, que conseguiu levar adiante e sustentar, né, um curso que Uhum. atualmente já é estabilizado e é reconhecido e tem Uhum. a pós-graduação. Então, para mim, particularmente, é muito impactante e assim, emocionante, já que quando eu saí de lá, era quase terra arrasada. Sim. Então, eu achei bem legal. Agora, nessa história, né, você, você meio que já respondeu isso para o Nelson, né? Mas eu queria saber assim, um pouquinho mais de detalhes disso. É, teve momentos que você realmente falou, não, não aguento mais ficar aqui, como é que é? Sei que você falou, olha, eu tive a chance de ir para a UERJ, pensei Aham. em ir para o FRJ, mas quais assim, foram os momentos cruciais para você? É curioso, Júlio. É legal você tocar nesse ponto, né? Porque eu sempre senti uma certa dualidade, né? Principalmente nessa fase inicial. Uhum, Por conta disso aí que você falou, o desafio era gigantesco e inicialmente, cara, eu me via meio que sozinho, né? uhum, Eu não contava, na verdade, digamos assim, com a colaboração, né, da, da instituição, de uma forma sim, geral. Mas, cara, não tinha jeito, bicho, mas tinham os alunos, cara. E na hora que eu cheguei lá, isso foi uma coisa que eu primeiro percebi, né? A gente via, né, aquelas turmas meio perdidas, olhando, e eu falando de coisas com as quais eles não estavam acostumados, eu coisas muito corriqueiras, como cumprir os horários das aulas, sabe? uhum, Cobrar retorno daquilo que a gente está tentando trocar com eles, que na verdade, rapaz, eu sempre, eles eram a minha motivação, né? Então, eu olhava para aqueles caras e dizia assim, pô, esses caras merecem mais, sabe? E os caras estão dando retorno, eles estão, sabe? Eram situações, às vezes, muito curiosas até, sabe, Júlio? uhum, De eu estar lá dando uma aula de Geologia do Brasil, que foi a primeira disciplina lá que eu fui dar, numa sala, não vou nem descrever a sala que eu dava é os aula, pedaços. é, sabe? O meu quadro era a parede, cara, pintado de verde. Era ali que eu escrevia com giz, Uhum, acredite se quiser, né? E todo mundo ficava espantado pelo fato de eu dar aula. E aí às vezes eu olhava para a porta da sala e tinham alunos de outras turmas que iam lá só dar uma olhada para ver assim, porra, quem é esse cara? Esse cara é meio diferente mesmo. Então, o cara está dando aula. Tá? Então era uma situação desse tipo. Então, essa coisa sempre foi muito motivo de motivação para mim, né? Porque eu era muito jovem, né, Júlio? Né? uhum, Eu, porra, tinha acabado de me formar, né, cara? Então, a experiência que eu tinha, na verdade, era basicamente a experiência que eu tinha como aluno, né? E eu pensava assim, como aluno, o que que eu podia fazer por aqueles caras, né? Que estavam querendo uhum, também aprender e que não tinham, digamos assim, uma bagagem por trás que permitisse que eles, né, se desenvolvessem. Então, houve um momento, sim, Júlio, em que eu fiquei muito perto de, tipo assim, ó, cansei, não né? dá mais. Não dá mais. Mas, curiosamente, cara, não acredito muito nesse negócio de sorte ou não, mas, enfim, né, pelo princípio da casualidade, é, basicamente, esses dois momentos, eles corresponderam aos momentos em que eu acabei saindo para afastado para fazer o mestrado e depois o doutorado. Então, de Uhum. certa forma, né, essas duas Quebrou saídas aquela quebrou aquilo e aí eu voltava com mais gás porque eu a achava que eu motivação. tinha aprendido Uhum. mais coisas, eu queria fazer outras coisas, eu queria implementar outras coisas, Uhum. não é? Eu me sentia mais fortalecido nesse aspecto, né? Uhum. Então, o que eu te falo é isso. Eu
eu fiquei, em alguns momentos, realmente tentado, digamos assim, a buscar outros caminhos. Certamente eu acho que seriam mais fáceis, talvez, Sim. mas, Hum. mas aí acontecia, não, coincidiu com o meu afastamento, e aí passava 2 anos fora fazendo a dissertação e depois a tese, e voltava e dizia, não, vamos dar um gás aqui, porque aqui a coisa agora vai melhorar, como efetivamente ia melhorando, mesmo que Uhum. fosse num ritmo, obviamente, longe daquele que eu gostaria, Sim. do que eu pretendia, né? Mas, cara, é aquilo que você falou, quando a gente chega numa terra arrasada, e aí depois você olha e você tem uma casinha de sapê, isso já é um avanço Sim. tremendo. Então Uhum. você se sente motivado a transformar aquilo Uhum. numa coisa mais bonita, mais sofisticada, né? Agora, há limitações, né? Houveram limitações, acho que houve sim um descompasso institucional muito grande. A gente, como curso, a gente nunca teve o apoio devido e merecido. Tudo foi muito Uhum. suado, né? Muito mais do que tudo que o pouco que a gente tem foi tudo muito suado, foi muito difícil de ser conseguido e não precisava ser desse jeito. Mas, enfim, então, assim, mais diretamente, Júlia, é isso. Aconteceu que Uhum. naquela hora em que o coração dizia assim, não, cara, chega, você já deu a tua parte, já contribuiu, vamos olhar para você agora, vamos buscar uma alternativa. Acabava acontecendo, deu, ter a possibilidade aí de me afastar Sim. um pouquinho, respirar e aí voltar e Ah, continuar legal. como estou lá até hoje. Ótimo. Excelente. É, uma outra curiosidade também que eu tive, né? Uhum, A ver sua, seu passo a passo aí na carreira, né? É que você teve uma trajetória sempre, inicialmente, sempre voltada para petrologia, mineralogia e petrologia, né? uhum, E de alguns anos para cá você uhum. começou a atuar um pouquinho Sim, mais à margem, né? isso, isso. Isso se deu por alguma situação de turning point, assim, uma virada qualquer, ou um É, desestímulo, ou uma é, união de coisas, ou... na verdade, eu vejo assim, né? Eu simplesmente adoro petrologia, Júlio, você sabe Uhum. disso. Adoro sentar no microscópio, adoro descrever rocha, né? Enfim, petrografia é onde eu fui criado, né? Sim. Interpretar petrografia ainda acho que é o que eu sei melhor fazer. Mas, Uhum. enfim, mas a gente precisa ir além disso, né? A gente precisa dar um passo além disso, né? E o que eu senti foi que, depois do doutorado, fiz uma tese muito diferente, talvez até por isso, né? Entrei naquele lance de quantificação e tal. Sim. As pessoas talvez na época não estivessem muito preparadas para isso, não sei, mas enfim, o Joel é que sempre dizia isso para mim: esconde os números, porque aí é que ninguém Estilo vai. Joel, né? Esconde os números e tal. Eu gastei mais tempo escondendo os números do que produzindo É. o negócio mesmo. Mas enfim, mas o fato é que no retorno, né, eu não consegui dar passo além, né, na Uhum. petrologia. Ou seja, eu voltei com um conhecimento legal, diferente, mais novo e tal, mas aí faltou infraestrutura. Eu não tinha infraestrutura para manter aquilo e ir além. Eu ia ter que continuar fazendo o que eu fazia antes de ter Uhum. saído. Uhum. E aí bateu realmente um desestímulo, digamos assim. Bateu Sim. aquele tipo assim, pô, estou dando murro em ponta de faca. Eu não vou conseguir, né? Não vou conseguir financiamento, não tinha dinheiro, não tinha projeto, não tinha nada que desse sustentação àquela continuidade, né? Sim. Dentro daquela linha. Aí eu comecei, quer dizer, ele está aí, o Cláudio, né? Cláudio Amaral é meu irmão, meu
né? E a gente sempre trabalhou junto, desde sempre mesmo. E o Cláudio sempre me chamando, me estimulando a olhar essas coisas da geotecnia, mas isso é sempre, eu faço questão de dizer, sabe, Júlio? Eu não posso competir com caras como o Cláudio, como o Nelson Merim, como o próprio Nelson Fernandes na área de geotecnologia, né? Mas eu posso dar suporte de geologia Sim, básica, claro. que O que é talvez eles, fundamental. né? E a gente, quando a gente junta essas coisas, aí a gente tem um Uhum. produto melhor. Então, Sim, claro. a perspectiva sempre foi essa, né? Então, aí eu comecei a fazer mais essas coisas. E aí foi quando eu comecei a trabalhar lá com o pessoal da PUC, né? O pessoal da PUC tinha um projeto muito grande e eu comecei a vender a ideia de que a geologia podia ajudar eles, né, Uhum. na melhora, né, da apresentação dos projetos, dos resultados, nas interpretações. E foi, cara, foi assim, É, super legal. aconteceu. A recepção foi muito boa. Eu comecei a me interessar mais também pelo assunto, de trabalhar essa Uhum. questão das alterações hidrotermais, tentar criar modelos, né? O Franklin sempre pedia, né? Cria modelo para a gente separar o que que é hidrotermal do que não é hidrotermal, do Uhum. que é intempério e tal. E assim, eu fui muito estimulado a estudar mais sobre isso e a praticar mais. E aí, naturalmente, a coisa acabou um pouco também caminhando para isso, né? Eu comecei também a trabalhar com ex-alunos, a quantidade de ex-alunos, cara, com quem eu faço coisas aí é bastante grande e com o lance das pedreiras, mas com as pedreiras voltadas mais para o aspecto da prospecção, né, dos melhores mecanismos, ou seja, então eu ia lá para fazer geologia estrutural, fazer petrografia, fazer geomecânica dessas rochas, Uhum. para que o cara da pedreira pudesse ter um melhor corte, pudesse fazer aumentar a produção, qualificar a produção. E foi meio natural isso, né? Foi meio Uhum. natural porque as respostas, né? As respostas que eu comecei a obter desse lado passaram a ser mais intensas, mais prazerosas, né? Passaram a ter respostas, enquanto que do outro lado eu estava meio que estagnado. Então, acabou sendo assim uma transição quase que natural, né? Sim. Por questão realmente de prática de trabalho mesmo, Uhum. né? E foi muito bom, eu te confesso que abriu olhos, meus olhos para muitas outras coisas, me permitiu participar de eventos muito diferentes, escrever trabalhos que eu nunca imaginei que Uhum. eu fosse escrever, Legal. participar de orientações de teses que eu colaborar, né? Pelo menos com orientações de tese completamente fora do meu, fora ali da zona de conforto, né? Sim, claro. Isso é sempre bom, Isso, porque isso. isso é o que faz a gente olhar para frente e querer mais, né? Então, foi mais ou menos assim que aconteceu. Legal, ótimo. Beleza, obrigado. É, você agora está no estágio, né, que está olhando já, como eu também, né? Estamos olhando já uma carreira que está aí já Isso. mais finalizando. E Uhum. a gente sente que a geologia, assim, do ponto de vista científico, está cada vez mais competitivo, né? Em uma competição, às vezes, difícil realmente Isso. de, de a gente conseguir ter muito prazer nessa história toda, Exatamente, né? Júlio. Então, Isso é uma coisa que nos últimos 10 anos, pelo menos, vem me incomodando, cara, tremendamente, né? uhum. É aquilo que eu falei, a gente deixou de ser o que a gente é, o que a gente representa, para ser um número, né, cara? Não. E eu Nós não, não tivermos números, nós não somos nada. pois é, mas eu não quero Isso aí ser é um muito número. chato. Então, eu, por exemplo, há alguns anos atrás, eu tomei uma decisão vista por alguns como maluca, mas por mim foi absolutamente consciente. Eu não submeto mais projetos de pesquisa à CNPq, à FAPERJ. Na verdade, tudo que eu faço hoje é financiado por trabalhos, tipo em pedreiras, que eu vou lá e troco a informação por bolsas de iniciação Sim, científica sim, para os alunos,
por geração de volume de dados que eu possa trabalhar depois, coisas desse tipo. Porque a minha chance hoje de emplacar um projeto, por exemplo, na área de petrologia, né? No CNPq, é zero. Eu tenho consciência disso. Hum, Então, eu não. E sendo zero hoje, vai continuar sendo zero para frente, porque a gente vai continuar sendo medido pela produção. E como a produção da área não vem, ela vai continuar sendo zero. é, Então, vai, a perspectiva é nenhuma. Isso me assusta muito, porque eu vejo, assim, no meu caso específico, e não estou aqui dando justificativa, longe disso, é, é uma coisa covarde, porque eu não tenho a mesma infraestrutura que muitos outros grupos têm para trabalhar. vai, Então, é uma competição, né, em que você já larga desonesta muito, nesse é sentido. desonesto, você já larga muito Hum, atrás e por melhor que você seja, você não é, vai conseguir tirar a diferença, né? Então, eu abdiquei disso, simplesmente não quero mais saber disso. Eu busquei hum, outras formas. Nesse momento, eu e Soraya, né? Quer dizer, ela e eu, na verdade, a gente tem um projeto de CNPq para a construção do museu, né? De geologia e é rochas, ótimo. né? Que a gente está tocando. A gente espera que talvez no final desse ano a gente já possa ter ele, se não concluído, ele muito avançado. Mas foi uma coisa que aconteceu muito mais pelo esforço da Soraya do que meu, né? Na verdade, eu só estou ali ladeando ela e colaborando naquilo que for sempre Hum, necessário. Mas fora isso, isso é um ponto fora da curva, hum, tanto no meu caso quanto no dela, porque efetivamente, eu não tenho mais interesse, vamos chamar assim, de competir, porque é uma competição que eu não tenho qualquer chance de competir, então não sim, tem sim, graça, né? Então, legal. essa é uma questão que eu acho muito séria, né? E você usou a palavra covarde, eu acho que é bem isso mesmo, né? É você abdicar daquilo que foi feito, daquilo que poderia ser feito, por um número que às vezes, vamos deixar também bem claro, né, Júlio? A gente sabe bem disso, às vezes eles não são representativos da verdade, né? Sim, sim. Então, Sabe que tem números e números, né? números e números, né? Com número a gente faz qualquer coisa. Claro. Tá ótimo. Mas essa novidade do museu é uma novidade muito boa. Isso, a Estou gente, torcendo aí para a gente a ganhou o instituição, acho projeto, muito importante. a gente ganhou o projeto no ano passado, sempre tem aquele negocinho da liberação de verba, mas agora Ah, a gente teve uma liberação forte, está reformando que ótimo. A Rural deu espaço para a gente. Excelente. Até o final Muito do bom. ano a gente Parabéns. acredita que vai estar funcionando. Ótimo. Enfim, estou satisfeito. Obrigado, Legal. Rubens. Muito obrigado, Júlio. Obrigado pela Parabéns tua aí presença. pela trajetória e pela carreira aí. Muito obrigado, Valeu. de coração. Obrigado, Alex. Passo a palavra. Obrigado, Julinho. Olha só, já estamos quase finalizando assim o nosso processo, na nossa promoção a titular do professor Rubem. E é o seguinte, eu faço parte também da banca, né? Que não chega a ser uma banca de avaliação, mas eu queria só fazer dois comentários assim bem breves, né? Que eu e o professor Rubens, a gente começa a falar e para terminar, para acabar os nossos assuntos é meio difícil, né? Mas é o seguinte, Verdade. assunto um que eu queria fazer um destaque aqui, que é o seguinte, dizem, né, pelo menos lá no Sul, me passaram isso quando eu comecei a fazer geologia, que todo geólogo sempre tem um território, tem uma área que é do coração, né, que os geólogos são reconhecidos pelos trabalhos que são realizados em alguns locais. E aí o senhor Pedra Branca, né, professor Rubem Porto Júnior, é o seguinte, é a referência, né? Então, quando eu penso em Pedra Branca, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é o professor Rubem, que dedicou grande parte da sua pesquisa, né, principalmente na área de petrologia, né, ao Pedra Branca. Então, assim, é, isso eu falo como um agradecimento mesmo de todo o conhecimento as coisas que eu consegui adquirir de petrologia, principalmente do Pedra Branca,
estão relacionados aos seus trabalhos, né? Então, isso aí eu acho uma coisa assim espetacular, né? Cada um escolhe o seu território, você escolheu Pedra Branca e realmente você fez um trabalho brilhante na sua carreira. E a segunda coisa é uma crítica, não a você, mas esse sistema todo que a gente se enquadra, né, que é a questão dos números. Apesar de ser Alex Numer, que é número em alemão, né, apesar de ter muito número assim na minha cabeça, né, eu gostaria de dizer o seguinte, que essa questão da promoção para titular tem um bendito de um barema, que é uma quantificação de carreira, né? E aí o seguinte, eu acho que realmente essa questão toda, como você bem salientou em toda a sua apresentação, o mais importante não são os números, são as pessoas que se envolvem com esses números, né? Então você tem um cabedal de orientações que eu fico até emocionado em falar, né? De a consideração que todos eles têm por você, assim, espetacular mesmo, assim, não é uma coisa simplória, né? Então, assim, isso realmente, esse é o valor da titularidade que a gente busca, né? O reconhecimento dos nossos alunos para valorizar realmente as nossas opções, principalmente as nossas áreas. E acho que todas as coisas que você conquistou, elas estão representadas nesse mar de alunos que passaram pela nossa vida, né? E no caso seu, em especial, tem algumas fotos que você passou ali que eu disse assim, olha, gente, ai, gente, poxa, é, é muito carinho, é muito tudo assim que a gente sente por esses profissionais que hoje são nossos colegas, né? E na trajetória da gente que puderam participar da nossa trajetória. Eu fico muito lisonjeado assim de participar da tua defesa, que não é defesa, né? No caso é apresentação, mas assim, ó, fico lisonjeado e fico também agradecido de ter você como colega nesses anos todos, tá, professor? Então, é, em função disso, em função disso, eu gostaria então, de alguém quer mais fazer alguma consideração? Sávio, quem? Porque teve uma. Entrou ali, ó. O é, Nelson, tem um Nelson Meirinho aqui, está com a mão levantada aqui, ó. Então, Nelson, por favor, pode falar, Nelson. Nelson, abre o som e fala alguma coisa. Não deixe nos passar vergonha, Nelson. Fala alguma coisa, Nelson. Ele estava até aparecendo, agora até subiu. Eu acho que ele ficou com vergonha. Isso foi. Voltou lá. Nelson, fala alguma coisa. Tá É, mutado, eu tá acho. mutado, tá mutado. Tá sem microfone. Tá sem microfone. Tá bom. Então, gente, são quase 11 horas. Então, vamos dar por encerrado, então, Ah, mais uma vez. só ver As só. palavras finais. Vamos lá. Espera só um pouquinho. Tem o Marco Paixão levantou a mão ali. Fala, Marco. Fala. Ah, Rodox. Fala, Marco Rodox. Paixão para os amigos, professores Rodox, né? Boa. Não poderia deixar de participar desse evento, né? E já o companheiro Alex aí também, já titular, e o do Rubão agora, né? Rubão se tornando titular. E só para lembrar também, né? Fazer um agradecimento, Rubem, por tudo que você fez aí pelo curso e pelas pessoas que aí passaram, entendeu? Isso foi de uma grandeza violenta. E falo que você foi o. Eu não vou falar que foi pai, né? Porque eu também, com essa barba branca, a gente está mais agora para irmão mais velho, né? Eu Irmão mais sei, novo, né? E como somos, né? E de você, pô, nas brabeiras que nós tivemos aí, pessoais, né? Você tá junto ali como um irmão mais velho mesmo, né? Uhum. Como companheiro, orientando, né? Então, isso assim foi inesquecível para a gente, daquelas fotos que algumas que você mostrou, acho que um projeto de extensão Geologia Itinerante, né, no Aterro, que você também Tá.
chamava a gente participava disso aí, né? Acreditava, né, no seu empenho. E também não posso esquecer, né, eu acho que eu fui um dos primeiros ali também, né, de iniciação científica, de estágio, né, É, que foi, né, trabalhando lá nas pedreiras de da Sulacap, né, Sulacap. Uhum. É e isso aí. vivenciando assim coisas bizarras, né, de um desmonte secundário dos caras fazendo com Exatamente. cordel, né? Exatamente, Aquela exatamente. fumaça levantando e o pessoal correndo, cada um para um lado, né, para poder Vai, diminuir os blocos do desmonte vai primário. estourar, vai estourar. Ele saiu correndo e as pedras caindo na cabeça da gente. É, É mais ou menos então, assim, né? essas peculiaridades, e depois que nós acabamos, fomos tomar um Guaraná ali no bar do lado de fora e tinha uma coisa muito única, né? Aham. Tinha um urubu de Urubu de estimação do cara do bar estimação. ali que ele tomava cerveja, né? Ia lá para tomar cerveja, o Exatamente. urubu. É, Então, assim, são coisas que a geologia, né? Você, parceirão, aí me proporcionou, que eu não esqueço até hoje. Eu tenho até legal. hoje as suas descrições petrográficas que você nos dava como exemplos, e o Caramba. caderno de geologia do Brasil, Uhum. em que cada província, né? Eu escrevia de uma cor assim para poder também gravar tanto a dificuldade que é essa Legal. disciplina, né? Aham. Então, assim, eu Legal, queria legal, deixar Marquinhos. meu eterno agradecimento aí, expressar o meu reconhecimento por você, cara. Você Beleza. é 10. Tamo Obrigado, junto Marco. sempre aí. E queria falar mais uma coisa, é, dessa, dessa, dessa dicotomia, né, que os docentes vivem agora, né, dessa coisa da produção. Eu vejo que é muito interessante, que eu acho que você mais uma vez saiu na frente. Pena que a universidade ela é muito cega e embarreirada para certas coisas, né? Mas é esse Uhum. contato com a empresa. Você é um cara que faz mineração no Rio de Janeiro. Você estuda mineração, entendeu? Uhum. Eu falo isso porque agora já faz uns 10 anos que eu estou no curso técnico em mineração, entendeu? Então, esse estudo que você faz é de mineração, mineração de Sim, pequeno e médio porte, sim. entendeu? Então, assim, as pessoas têm que reconhecer isso. E você foi sagaz que você teve essa saída, entendeu? E é Uhum. isso. E isso tinha que ser reconhecido, tinha que ser bancado mesmo, tinha que ter um canal mais aberto da universidade de você Uhum. receber, entendeu? Ser pago por essa expertise que você tem, entendeu? E que você proporciona a produção das coisas. Então é só isso que eu queria falar aí. Mas, de novo, Rubão, abração aí Muito e tudo de obrigado, bom para Marco. você e família. Muito obrigado, Obrigado, querido. Rodox. Vocês é que fizeram, fazem, continuam fazendo toda a diferença, cara. Muito obrigado mesmo. Eu vejo aqui, né, que me deixa muito emocionado, é que entre entradas e saídas aqui na nossa sala, todas as gerações estão ali representadas, né? Então, isso é... Uau! Só posso, só posso dizer isso, uau. Hum. Obrigado de coração, né? Tá ali a Ana Paola, tá você, tá o Bruno, tá o André, a Beth, enfim, não vou ficar repetindo, mas tem os novos, tá ali o Hudson, né? Todas as gerações estão ali, cara, então eu me sinto assim, eu sou um cara de sorte, cara, Eu não posso reclamar da vida, não. A É isso vida, aí. a vida me entregou muito mais do que eu jamais imaginei. É, isso aí, Rubem. Parabéns, meu amigo. Parabéns. Gente, olha só. O Nelson Merim está querendo entrar, mas não está conseguindo de jeito Não está nenhum. conseguindo, Ele está querendo falar, mas o microfone dele não é. está habilitado. Deixa. Ele foi e Ah, voltou mais de é, uma vez. Ele está é. na petrologia, está Ele aí, está, não? pois é, rapaz, não sei o que que ele foi fazer lá, só o Nelson mesmo. É. Tudo bem. Ele achou que fosse Eu presencial. acho que sim, talvez sim. Ah. Talvez sim. Bom, Bom, gente, olha só, como são 11 horas, seria conveniente então a gente encerrar essa, essa apresentação. O Rubem, então, pode acabar com a uhum, gravação. Gente, muito obrigado.
Mauro, a banca todo vamos dizer assim, pela atenção e consideração nesse momento especial do professor Rubem, e agradecer mais uma vez assim a todos e principalmente ao professor Rubem, né? Muito obrigado por tudo, pela parceria e pela amizade, que isso é mais Legal. importante que qualquer coisa, meu amigo. Tá bom? Beleza. Muito Alex, obrigado. nós assinamos algum Gente, documento? olha Você só, tem nós vamos gerar 3 atas e nós vamos perfeito. mandar por e-mail para Tá vocês ótimo. assinarem, tá bom? Ok. Não precisa ser hoje, não, tá? Eu Tá acho que legal. até o final de semana a gente está vocês vão estar com ela no e-mail. Vamos fazer uma ordem assim É isso, para isso. tá Estabelece no bom? e-mail com Tá a bom. ordem que tá tudo certo. Muito obrigado a todos e eu Valeu, dou por Alex. Um encerrado então abraço. essa apresentação. É Rubem, isso. você finaliza Vou então aqui? finalizar rapidinho. Pessoal, muito obrigado. É só o que eu gostaria de dizer aos meus amigos Alex, Júlio. Agora eu vou deixar os doutores, os professores para lá, são os meus Isso. amigos Então, Alex, Júlio, Nelson e Mauro. Obrigado pela presença hoje obrigado. aqui, obrigado pelas Obrigado. palavras. E obrigado aí pelos alunos, né? Vocês Os foram tudo, melhores. foram os melhores, É, não há dúvida. é. A Na gente nossa vida foram os mais representativos, né, Rubem? não tem dúvida, não tem dúvida, Não tem, não né? tem. E, Tá e bom, graças vê-los a e Deus. vê-los hoje aqui, né? É algo Isso é assim um que eu vou presente, velho. Isso é um carregar para presente. sempre. Então, muito Isso aí. obrigado a cada um de vocês, tá? E Um abraço a todos. estamos na vida. Muito obrigado, Valeu. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, um abraço, abraço, Obrigado. Tchau, tchau. Mauro. Tchau, tchau. Tchau, Até tchau, um depois a Tchau, abraço. todos. Tchau. tchau, 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 Mauro. até logo. Tchau, Abraço, Nelson. pessoal. Tchau, Parabéns tchau. demais, viu, Rubem? Emocionei muito, viu? Obrigado, Parabéns. Beth. Parabéns, professor. Obrigado, Hudson. Obrigado. Parabéns, Rubem! Ô, Soraya. Muito obrigado, querido. Eu vou encerrar a gravação então, tá, pessoal? Beijo, Rubem. Tudo de bom. Te amo. Olha, chefu, obrigado. Beijo Dale, grande para Rubão. você. Beijo Olha. grande, cara. Você é o maior. Parabéns aí. Obrigado por tudo. Obrigado a você, cara. Um abraço, pessoal. Um abraço.